O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos assentar para uma breve reflexão da palavra, neste dia em que celebramos o 6º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus aqui vai mostrar o nosso Deus, que sente compaixão daqueles que sofrem, e que assume a realidade do sofredor, quando toca nele. A realidade do leproso, no contexto bíblico do povo de Israel, é triste a situação. Por quê? A situação da doença da lepra, ela não entra só no condicional físico, ela também é tida como uma maldição. A pessoa que está com lepra, ela cometeu algum pecado grave, e eles colocam aquilo como castigo de Deus, entre aspas. Então, a pessoa, ela é excluída da marginalidade, excluída da cidade, marginalizada e colocado de lado mesmo. Em que sentido? Ela é penalizada 2 vezes. A doença física que carrega, mais a questão do pecado, da doença espiritual. Isto é maldição porque cometeu algum pecado grave. Tanto é que, quando alcançavam a cura, tinha que se apresentar ao sacerdote para expiação dos pecados, e a partir disso, liberar ele para voltar à dignidade, voltar ao convívio social. E como é que o leproso vivia naquela época? Além da situação de viver penalizado 2 vezes, ele ainda tinha que gritar isso em alta voz para as pessoas. Por quê? A doença era considerada contagiosa. Logo, ele não podia se aproximar de ninguém. Então ele tinha que gritar em alta voz: eu sou impuro, 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 para que as pessoas se afastassem deles. Moravam em cavernas, longe do povo, mas de vez em quando, sentindo fome, era obrigado a buscar alguma coisa nos lixos, nas sobras que ficavam nas ruas dos vilarejos. Então, tinha que gritar. Também, além do grito, usavam também um sininho. Esse sininho vem num outro período colocado, justamente para indicar: eu sou leproso, afaste-se de mim. E nós vemos aqui na primeira leitura, que está em sintonia com o Evangelho, nós vemos aqui, primeira leitura, a história de Naamã, que é um homem muito importante, na sua terra, um homem considerado, um homem com condições também financeiras, além do seu cargo, e ele também é cometido pela doença da lepra. Mas dizem a ele, informam a ele: vai até Israel e procure lá o profeta Eliseu.
Eliseu é um homem de Deus, ele vai te dar uma maneira, ele vai colocar você numa condição de que você vai alcançar a graça e a bênção e vai ser curado. Então Naamã vai procurar Eliseu, e o que acontece? Ele fica numa tristeza muito grande. Por quê? Porque Eliseu na verdade nem o recebe, ele se julgando importante, um homem de bem, profissionalmente muito bem ajeitado na sociedade, com poder aquisitivo, com condições de pagar todo o tratamento, mas o profeta Eliseu nem o recebe. Quando ele chega à porta de Eliseu, o que acontece? O profeta Eliseu manda um mensageiro para ele, e é o mensageiro que diz: olha, o profeta Eliseu falou para você mergulhar no rio por 7 vezes. E ele ficou indignado, revoltado com aquilo. Poxa vida, nem me atendeu, venho de longe, e manda eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Afinal de contas, por acaso o Rio Jordão é melhor do que as águas do rio de Damasco, do rio Fafar e assim por diante? E ele fica revoltado com essa situação. E aí os servos que acompanham a caravana dele diz para ele: Naamã, se o profeta falasse para você fazer uma coisa difícil, você não faria para ser curado? Sim, faria. Ele só mandou você se banhar no rio 7 vezes, por que não faz? Naamã pensou bem e falou: nesse sentido tem razão. E ele pegou e entrou na água, por 7 vezes mergulhou, e diz a palavra de Deus que ele saiu de lá com a pele igual à pele de uma criancinha, parecendo uma porcelana. A gente também pode ver aí a questão do batismo, muito bem colocado também, porque o pecado, a lepra, fica debaixo da água, e os pecados são as nossas lepras, os pecados espirituais. E a gente, quando é batizado, a gente submerge na água, ali ficam os nossos pecados, até o pecado de origem, para emergir um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. E esses 7 vezes também quer lembrar o que? A criação. É um recriar, é um novo homem a partir daí. Um homem que vai buscar agora o Deus verdadeiro. Também falando dessa dimensão do pecado, da lepra, também nós vamos no sentido quaresmal, quando a gente olha aqui para o Salmo. Porque o Salmo, nesse tempo de quaresma, nós somos chamados à penitência, ao jejum, à conversão, à caridade, a tudo isso. E é um tempo novo. A quaresma não significa um tempo nublado e escuro de tristeza. Ao contrário, é um tempo de rever a nossa vida e colocar a nossa vida aos moldes de Deus. E o Salmo vai dizer: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Por quê? Porque Deus não olha para ele mais sendo culpado. E depois vai dizer: eu confessei afinal o meu pecado, e a minha falta eu fiz conhecer, e perdoaste, Senhor, a minha falta. Então a quaresma também não é só questão de rever, mas buscar também o sacramento da reconciliação. Eu confessei afinal o meu pecado, Senhor, eu fiz conhecer, e vós me perdoastes. Então as leituras de hoje já vai nos remetendo para esse tempo novo que nós começamos a viver a partir de quarta-feira, que vai ser a quarta-feira de cinzas. Então a quarta-feira de cinzas, ela faz o quê? Ela dá a abertura à quaresma, a esse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Então, tempo de autorreflexão, de meditação, de acompanhar mais de perto a palavra de Deus, e a partir daí colocando em nós mudanças de vida que fiquem de acordo com a palavra. Esse converter-se. Quanto a Jesus, o Evangelho vai dizer aqui que um leproso chegou perto de Jesus, e nós falávamos que ele não podia se aproximar de ninguém, gritava de longe: eu sou impuro,
para não se aproximarem. E ele quebrou as regras, as leis, os preceitos daquele tempo, porque ele acreditava que Jesus tinha o poder de curar. Tanto que ele diz aqui, se queres, ele chega perto de Jesus, quebrando as regras, quebrando a lei, e de joelhos pediu: se queres, Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. O que é que Jesus faz? Jesus, cheio de compaixão, estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fique curado. Esse tocar de Jesus é complicado. Por quê? Porque diz que aquele que toca no impuro, torna-se também impuro. É contagioso. Mas Jesus, ele assume a realidade de sofrimento, do enfermo, das dores daquele que lhe pede. E por isso ele toca. Bastava falar, não, ele vai além, ele toca. E a partir desse tocar, ele assume a realidade de maneira plena. Olhando para a cruz, a gente vê, ele assumiu as nossas enfermidades, nossas dores. Para quê? Para nos salvar. Aquele que era justo, o justo se fez pecado, morrendo na cruz, para depois ressuscitar todos os pecadores. É o sangue da nova e eterna aliança derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, outro dia assistindo um programa da Canção Nova, em meio a palestras, que eu gosto muito de ver, houve um momento em que estava lá várias instituições que cuidam de pessoas com várias enfermidades, deficiências físicas, deficiências psíquicas. E em meio à palestra, me saiu um jovem com problemas sérios físicos, que todo mundo percebia, e psíquico também. Só que ele pegou o microfone e disse assim: as nossas enfermidades todos enxergam, as nossas deficiências. Agora a pior enfermidade é aquele defeito que está escondido. E ele, quando falou isso, que ele pegou o microfone e falou isso, ele silenciou toda aquela multidão. E a mim também, que estava do outro lado, pois ninguém esperava um juízo de tal maneira. Os defeitos externos, todo mundo enxerga. Agora, o pior defeito é aquele que está escondido. Então, muitas vezes, fisicamente nós estamos muito bem, mas, às vezes, psiquicamente e às vezes espiritualmente, estamos com a alma doente, com a alma cheia de lepra. Então, a gente precisa também desse toque. Eu sempre gosto, não é todas as vezes não, mas gosto das músicas em meio à homilia também às vezes, porque às vezes a gente fala, mas são tantas preocupações que a gente acaba saindo da igreja e às vezes até esquece aquilo que foi pregado. É humano. Agora a música geralmente fica na cabeça da gente. E hoje o que importa é esse toque de Deus. Esse toque de Deus. E tem uma canção muito bonita, que é desde o tempo que gasolina custava barato. Faz muito tempo. É uma música antiga. Mas ela fala assim: toca, Senhor, com o teu amor. Esse mesmo toque que Jesus fez no leproso, Ele também quer fazer em mim, quer fazer em ti. Às vezes precisamos curar algumas doenças que estão escondidas. Toca, Senhor, com o teu amor, todos. Toca, Senhor, com o teu amor, tira todo medo, angústia
angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com teu poder. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Tira toda mágoa que faz alguém chorar. Tira todo ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Cura o pecado e lava com perdão. Faz das nossas pedras um novo coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com o teu amor, com o teu amor. Que Jesus possa curar a gente a partir de dentro. E nesse tempo da quaresma, a gente procure a reconciliação através da confissão, para que Deus possa lavar as imundícies que nos mancha por dentro. É hora de se libertar dos defeitos escondidos. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus possa tocar a gente profundamente. E se a gente não lembrar da homilia, não importa. Lembra, toca, Senhor, toca em mim com teu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.